Fala, cavaleiros! Como vão vocês? Hoje nós vamos falar de uma personagem que é capaz de entortar até uma viga de prédio. Isso, só com a força da mente, ou será dos olhos? Bom, não importa. O que importa é que vamos falar da Fujino, aquela que sai correndo. Brincadeiras à parte, eu já peço que vocês façam aquele negócio de sempre, para me dar uma força. Deixe o like, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Sua presença é mais que bem-vinda. Sem fugir, e falando sério, vem comigo que nós vamos conhecer a história dessa bela garota, que mais parece uma Sakura. Vamos embora! A história da Fujino é um tanto quanto curiosa, e o mais interessante é que no caso dela, nós vemos o quanto Nasuverse é amplo em todas as áreas, pois ele não é um universo que trabalha apenas com magia e mistério, mas um universo que trabalha com outros fatores especiais, como a telecinese e a telepatia, e essa personagem é um desses casos especiais. Sendo filha de Miyuki Azagami e Hanefune Azakami, Fujino é uma descendente dos caçadores de demônios Azakami, e portanto, ela é uma herdeira das habilidades telecinéticas de sua família. Apesar disso, quando ela nasceu, seu pai estava decidido a selar os seus poderes, pois na cabeça dele, ninguém precisaria de pessoas com habilidades incomuns. Então, desde a sua fase infantil, Fujino foi submetida a tomar certos remédios para poder selar as suas capacidades. Mas, isso acabou causando um certo problema. Por ter sido submetida a uma dose excessiva de medicações, ela perdeu a capacidade de ter sensações táteis. Ela não sentia dor, por exemplo. O que até parece bom, mas não é. Porque mais tarde, isso vai gerar problemas a ela. Porque a dor não é a única coisa que ela não pode sentir. Desde garotinha, Fujino já mostrava habilidades incomuns. Por meio da telecinese, ela conseguia dobrar e torcer coisas facilmente, sem precisar tocá-las, o que chamava muito a atenção dos moradores próximos. Já na sua fase adolescente, no ano de seu ensino médio, ela participou de um dia de campo interescolar, onde 6 escolas secundárias da cidade participaram da competição. E mal sabia ela, que nesse evento, um certo acidente que iria machucar a sua perna, também iria fazê-la conhecer Mikia Kokutou. Este, que quando a viu se ferir, cuidou de Fujino, mesmo ela sendo de uma escola diferente. A atitude de Kokutou chamou a atenção de Fujino, pois ele mostrou a ela uma gentileza que até então, ela ainda não havia experimentado, e como resultado, ela se apaixonou por ele. E agora as coisas começam a ficar cabulosas a partir deste ponto. Bom, Fujino deu mais um passo em sua jornada, e entrou para uma certa academia de garotas, onde acabou conhecendo aquela que seria sua amiga mais íntima, Asaka, que também fazia parte da academia. Esse local possui as suas regras, e uma delas é que raramente os alunos poderiam sair para a cidade. No entanto, Fujino tinha permissão para entrar na cidade 2 vezes por mês, devido às suas consultas médicas periódicas. E foi exatamente por causa disso que ela se lascou, pois em um certo dia, a caminho de uma de suas consultas, ela foi sequestrada por uma gangue local, que inclusive, fizeram mal a ela. No meio da confusão e cenário de tortura que ela vivenciou, ela não demonstrava reação nenhuma, pois como foi dito antes, ela não possui sensibilidade. No entanto, quando ela foi ferida de uma forma mais agressiva, os seus poderes ocultos que estavam selados, explodiram para fora, fazendo que a sua sensação de dor e poderes aflorassem novamente. Como resultado, ela acabou matando todos os membros da gangue, mas um deles conseguiu escapar, seu nome, Keita Minato. Devido a esta situação que aconteceu com ela, Fujino passou a sentir dores abdominais, a qual ela pensava que poderia ter sido por causa de um golpe de faca que ela havia recebido. Mas na verdade não era bem isso que ela estava pensando, a dor tinha uma outra causa. Então, movida pelo instinto de vingança, ela passou a caçar Keita, aquele que escapou com vida. Após esse terrível incidente em sua vida, ela passou a vagar pela cidade, temendo que Keita Minato poderia revelar, e foi perambulando pela cidade, que ela conheceu Soren Araya, que se ofereceu para curar sua coluna. Mas Soren tinha um motivo para isso, ele queria transformá-la em um peão, na esperança de que Fujino pudesse lutar contra Ryogi Shiki e superá-la.
Bom, apesar disso, pouco tempo depois dela ter matado todos da gangue, ela foi encontrada por Kokutou, que ofereceu o seu apartamento para que ela passasse a noite, embora nenhum dos dois tenha se apresentado adequadamente. Mas mesmo assim, Fujino reconheceu Kokutou, e lembrou que ele havia ajudado ela, quando a mesma torceu o seu tornozelo. Mas ela não queria paz, porque Fujino estava caçando Keita, aquele que escapou de ser massacrado por ela. E nessa busca por Keita, essa garota começa a eliminar todos os conhecidos de Keita, na tentativa de encontrá-lo. E com isso, vários dos conhecidos de Keita foram torcidos de um modo não agradável aos olhos, e essa situação começou a se tornar prazerosa para Fujino. Então, sabendo das mortes e dos eventos terríveis, a Shiki e a Touko passaram a monitorá-la de perto. Até então, estava tudo bem, porque ela estava caçando apenas aquele que fez mal a ela, mas tudo mudou quando ela matou um motorista inocente. Ao saber disso, Shiki não teve outra escolha e resolveu matá-la. Bom, a história continua, e agora com Shiki disposta a matar Fujino. E para piorar, no meio disso tudo, Kokutou acabou revelando que Fujino tinha um caso terminal de apêndice, que era o que provocava as suas dores abdominais. E com isso, Touko considerou que tal teoria fazia sentido, e concluiu que de fato Fujino havia matado o portador da faca, antes que ele pudesse esfaqueá-la. Como conclusão da situação, ficou claro que a busca pela sua vingança foi apenas um mal-entendido. Então, Shiki vai atrás de Fujino, e o pau vai cair a folha a partir de agora. Um terrível combate foi travado entre elas na Ponte Brode, Fujino golpeando com seus ataques telecinéticos, e a Shiki com seus olhos matadores da morte, além de sua faquinha de cortar pão. E meus amigos, a Shiki mostrou para Fujino o que é ter resistência, e também o que é ser capaz de cortar tudo. Mesmo tendo um de seus braços dilacerado pelos ataques da Fujino, Shiki foi capaz de aguentar a dor, ao ponto de fazer uma atadura improvisada para continuar lutando. E com certeza, não é à toa que os olhos da Shiki são roubados, pois ela foi capaz de olhar através das ondas telecinéticas, e literalmente cortar as suas linhas de morte, anulando todos os ataques da Fujino. Com isso, Fujino ficou extremamente irritada com a Shiki, que avançava calmamente, como se ela estivesse fazendo algo natural. Vendo que seus ataques não surtiam efeito, Fujino decidiu apelar. Se ela não podia atingir a Shiki diretamente, ela decidiu atacar indiretamente. Fujino usou sua telecinese para atacar a ponte onde as duas estavam, um ataque quase suicida que destruiu a ponte acima delas, e que não funcionou. Shiki acabou escapando, e quem se ferrou foi apenas a Fujino, que ficou muito ferida. No final das contas, Shiki a encontrou no meio dos destroços, e a esfaqueou, não para matá-la, mas para matar o seu problema de apêndice. Pois no final, Fujino perdeu os seus poderes e sua sensação de dor, o que fez Shiki achar injusto matá-la. Pois é, a Shiki mata até doenças, e mais, ela matou o próprio braço, que foi dilacerado, só por achar inútil. Depois de ter feito isso, Shiki encontrou Kokutou e Touko, onde ela revelou o que havia acontecido, enquanto Kokutou ligava para uma ambulância. E no final das contas, Fujino foi cuidada pela mãe, e parece ter perdido a visão, passando a usar até uma bengala. Com esses eventos, ela ficou famosa por sua conexão com os assassinatos, e também com o colapso da ponte. Bom, vamos falar um pouquinho agora das habilidades dela, pois por mais que pareça apenas telecinese, essa capacidade de torcer coisas, na verdade parte dos olhos da Fujino. Assim como os olhos da Shiki, os dela também são especiais, e são chamados de olhos místicos da distorção, uma habilidade que ultrapassa a linha entre os poderes psíquicos e Magicraft. Basicamente, é uma habilidade inata que foi adulterada por mãos humanas. Com o poder de seus olhos místicos, ela pode criar um eixo de rotação em qualquer lugar, desde que esteja em seu campo de visão, e com isso, deformar objetos, e até mesmo causar desmembramentos e mortes horríveis. Tudo que estiver em seu campo de visão poderá ser atingido por ondas telecinéticas. Quando Shiki percebeu essas ondas, ela usou os seus olhos para cortar as linhas de morte e anular os seus efeitos. Mas embora ela tenha sido derrotada facilmente por Shiki, Fujino é uma das melhores usuárias de telecinese, pois um usuário normal de distorção levaria vários dias apenas para dobrar um braço humano, enquanto a sua distorção leva meros segundos para fazê-lo. Para vocês terem uma noção, a velocidade de sua distorção
distorção é tão grande que no mangá, a distorção acontece tão rápido que as gotas de chuva quase não se movem visivelmente enquanto ativa. No mangá também é mostrado ela sendo capaz de girar um objeto em 2 eixos ao mesmo tempo, o que é bem impressionante para quem usa telecinese. No entanto, esses olhos são limitados, pois se Fujino pensar que um determinado objeto seja inflexível, esse objeto não se dobrará. Além do mais, seus poderes são inúteis contra coisas conceituais, barreiras mágicas e campos delimitados. No entanto, aquilo sobre o qual eles são construídos certamente poderá ser atingido. Por não ter conhecimento em magia, Fujino não consegue adaptar de forma efetiva suas habilidades de flexão, mas se ela tiver um bom professor, as coisas podem mudar. Além do mais, na sua batalha contra Shiki, Fujino elevou o nível de seus olhos e atingiu a capacidade de clarividência. E agora com isso, ela pode dobrar objetos, mesmo que eles estejam fora de contato visual direto, tornando ela uma terrível oponente. Mas, após os eventos do incidente da Ponte Broad, ela se tornou cega, dependendo até mesmo do uso de uma bengala. Só para terminar, essa personagem se tornou um servo da classe Archer em Fate Grand Order. Na ocasião, ela foi manifestada pela Counter Force com o propósito de atuar contra a incineração da humanidade. O mais legal de tudo é que a animação de seu fantasma nobre é exatamente o feito de ter destruído a ponte, o mesmo evento que ocorre em Kara no Kyokai. Algo bem planejado nessa questão. E uma última curiosidade sobre ela envolve o autor Naso. Em uma entrevista sobre a versão teatral de Kara no Kyokai, Naso mencionou que a considerava uma personagem moe mais direta, citando como uma favorita pessoal, mostrando que o autor gosta bastante dessa personagem. Essa é a história dessa irmã da Sakura, porque elas parecem demais. Esse foi o nosso vídeo de hoje, falando de uma personagem que me pediram já faz um tempo, e eu tava enrolando para trazer, mas agora está aí, a nossa bela Fujino, a quebradora de pontes. Uma pena que a sua adversária foi uma Shiki, talvez se fosse uma Rin, o resultado teria sido outro. De qualquer forma fica para uma outra hora. O que não pode ficar para uma outra hora é você usar o cupom da nossa tábua redonda e dar uma passadinha na loja da Salter. Vão lá que eu tenho certeza que vocês vão achar coisas interessantes e bem estilosas para sair mostrando por aí. De resto, meus companheiros, eu agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes mestres que enviaram esse vídeo telecinético para seus amigos. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!